meus queridos, eu sou Josi Estilos e eu espero que tenha áudio nesse vídeo. Meus queridos, eu estou voltando aqui porque nós temos que fazer as nossas considerações sobre os comentários e também falar um pouco sobre a minha organização. Já deixa seu like, vamos o quê? Distribuir conhecimento para esse povo e bora pro vídeo. Eu fiz essa entrada triunfal, deve ter entrado aquele insert bonito com a abertura, porque, não sei, veio meio no feeling fazer desse jeito. Mas bem-vindo aos Mestres Narradores, meus queridos, aquele vídeo cheiroso maroto, onde a gente conversa um pouco sobre o papel do mestre e algumas dicas, quem sabe, para você se tornar um mestre narrador. E como eu já disse no primeiro vídeo, aqui é colaborativo. Você e eu estamos construindo esse conhecimento juntos, ok? Então, ninguém aqui é o grande mestre narrador. Aqui é uma troca de conhecimento onde nós vamos chegar a um fim. Antes de eu falar do que é o meu jeito de organizar as coisas, que foi o que ficou mutado no último vídeo, a gente vai ler uns comentários que eu separei. Todos os comentários que eu dei likezinho é porque eu li, eu tive procurando alguns ou outros. E eu vou ler esses específicos que eu separei aqui pra gente conversar um pouco sobre eles, né? Então vamos lá. Eu vou presumir que se você deixou um comentário no vídeo é porque você quer participar, né? Desse mutirão, desse grupo de estudo que a gente tá montando. Então eu vou falar o nome de vocês, né? Porque coloque lá que você não quer ser citado, não sei. O primeiro que eu separei aqui é do Matheus Nicásio. Uma dica boa que eu vi o Azecos dando é você narrar para cada um o que seria gritante. Tipo um nobre que vê pela primeira vez a situação dos pobres passando fome ou morrendo de gripe. Já um bárbaro não vai se importar tanto com isso. Isso é uma dica bem legal, que é você enfatizar a sua narração no que é relevante. Porque você pode acabar guiando seus jogadores para um lugar muito a Deus dará por conta disso. Então, a questão do detalhe ou da falta de detalhe pode sim confundir. E a gente vai separar alguns vídeos só para falar sobre isso. Mas o que o Matheus fala aqui, que é uma dica do Azecos, é bem interessante porque ele já tá deixando claro que é legal você pensar a forma que o seu NPC, né, que o seu personagem do mestre, ele tá agindo. Então, um feiticeiro e um bárbaro tem que soar diferente, tem que ser dissonante em algum ponto do que você tá conversando, né? Eu achei bem legal. E outra coisa que falaram nos comentários, inclusive que citaram o Azecos, foi o Bebiano BR, que ele falou sobre a palestra do Azecos, que é muito recomendado. Eu já vi sim a palestra do Azecos, já faz bastante tempo, inclusive, que eu vi essa palestra. Ela é muito boa. Inclusive, ela talvez seja uma das minhas referências aqui para esse projeto do Mestres Narradores. Aonde ele coloca, se você tá meio perdido, sim, eu vou ver se eu consigo achar e colocar nos comentários a palestra. É importante você assistir a palestra, não só eu e o amiguinho falar sobre ela. O Azecos coloca bem tudo isso que a gente tá conversando sobre mestres. Então ele fala um pouco sobre a dinâmica do mestre com a mesa, dos assuntos. Assiste lá, tipo, palestraço, acho que é extremamente contemporâneo, apesar de já ter um tempinho. Vamos pra próxima, que é do Lucas. O Lucas comentou: comecei a mestrar porque o primeiro mestre que conheci era um canalha. Já começamos bem, que ele chama o mestre de canalha, né? Então a gente tem que levar em consideração que alguma coisa ruim traumatizou nosso pequeno Lucas, que cobrava pela vida. Até aí, gente, ele cita até que ele cobrava pela vida como tipo um fliperama. E eu fiquei meio confusa como que funcionava esse processo, né? Eu já ia pensando, matutando ali. Daí, imagina a quantidade de TPK. Depois da segunda vez, comprei os livros, montei meu grupo, justo e gratuito. Quando o Lucas traz o gratuito, eu fico me perguntando se de fato o mestre estava cobrando pelos TPKs em money, sabe? Em dinheiro verdadeiro. Isso é um assunto interessante que a gente vai jogar para a parte onde você monetiza você como narrador. Existe o mestre
mestre, né, de entretenimento, que ganha vida com RPG como eu, o Pedroca, o pessoal do Ordem do Dado, que somos mestres, né, de narrativa, que a gente produz conteúdo sobre RPG. Então a gente ganha a nossa vida com RPG. E tem a galera que vive como narrador, né? Que tem a Vai Role Players, a NPCs. Você contrata um mestre, né? Pra estar fazendo a narrativa. Mas quando você pensa que o mestre em específico dele você pagava quando dava TPK, é um pouco mais confuso. Eu acho que a gente podia aprofundar essa conversa num outro vídeo, talvez, sobre como você trabalha como mestre profissional. Mas quando você cobra pelo TPK é meio confuso, porque o mestre pode sim matar os jogadores. Isso é poder dele, sabe? É ele colocar como carrasco, ele é o carrasco. Então se tinha muita morte e se o nosso amigo Lucas ele se sentiu muito incomodado com isso, é bem garantido que ali não havia aquela confiança que a gente falou no vídeo anterior. Que a confiança dos jogadores no mestre e o mestre nos jogadores é essencial. Aí o Lucas fala que ele pega os livros, ele compra os livros, né? E ele vai fazer o jogo justo e gratuito. Porque o Lucas, ele toma o papel do mestre quando ele sai como um jogador onde ele estava frustrado e ele tenta idealizar uma ideia nova, né? Ele reconstrói aquilo ali. É muito legal. Lucas, parabéns pra você, eu achei sensacional. Muita gente fica bem chateada, acaba se afastando do hobby, mas o Lucas, ele foi ali e foi aonde a Fênix renasceu. Agora eu vou falar do Vitor Hugo, que falou de dicas. Gente, as dicas, elas estão em movimento. Eu tinha uma professora que ela falava que eu tinha que aprender a tocar observando ela me explicando a técnica que ela estava executando. Então, quando ela mostrava um movimento, ela mostrava o movimento do arco, eu tinha que acompanhar esse movimento e ver os detalhes nele, sabe? Como estava posicionado o ombro, as costas, tudo no movimento dela, tocar aquele exercício ia fazer o meu conhecimento acontecer. Então, ela não estava me transferindo, a gente já falou isso também no outro vídeo. Não é uma transferência de conhecimento, não é como se os alunos fossem seres sem luz e o mestre ele vem para iluminar, não mestre como mestre narrador, mas sim mestre como caráter professor. Vocês entenderam? Então, aqui nós não somos todos folhas em branco, nós somos sim produtores do nosso próprio conhecimento. As dicas elas vão vir pautadas, mas como no vídeo anterior, o mestre Luiz já deu dicas, eu tô dando algumas dicas, vocês estão dando dicas aqui, então acho interessante que a gente posicionar que esse vídeo, esse programa, é aonde vocês vão procurar aquilo que vai fazer diferença. Não é necessário concordar com o que está no vídeo, e sim pegar o que você acha interessante e fazer como o nosso amigo aqui, o Lucas, que olhou o mestre dele, não gostou daquela forma de narrar, né, cobrando pelo TPK, ele achou injusto, não quer, e transformar isso numa potência aonde ele construiu a própria mesa, ele consegue dar uma volta e fazer o que ele acha que é realmente apropriado. Então, se você quer dicas, você vai ter dicas. A gente sempre vai estar falando aqui como ser um melhor mestre. A gente vai construir esse conhecimento junto, sim. Agora vamos para o mais polêmico dos comentários, gente, mas eu adorei essa pessoa, ó. O Sadam Correia. Sadam, vem cá, meu querido. Primeiro me abraça, porque eu concordo com você. Você discorda de mim, mas eu concordo com você. Ele começa o texto dele assim, ó. Discorda um pouco da função de autoridade do mestre. Ele já começa falando do que ele discorda, o que eu acho bem interessante, porque aí constrói essa ideia onde ele fala que ele discorda da autoridade do mestre. Quando a gente falou de autoridade, Sadam, e pra todo mundo, inclusive, a gente não fala sobre autoritarismo. Mas eu senti um pouco também que o Sadam não estava falando de autoritarismo. O mestre ele é tão jogador como os próprios jogadores da mesa, concordo também. O mestre, ele de fato, ele é um jogador. Então ele tem que se dar a oportunidade de jogar o RPG também. Então se é um jogo de interpretação, sabe, é um jogo teatral, é importante que o mestre se disponha também a interpretar ali no momento, de co-criar a história junto. Isso é muito importante no texto dele,
Porque, levando em consideração que você é um mestre jogador, olha só, a gente buscando um negócio aqui. Um mestre jogador, ele não tá só narrando um roteiro. Ele tá construindo a história junto com os outros jogadores. Porque é os outros jogadores. Ele também é um jogador. Ele tem uma função diferente. Mas aí, a gente discordou um pouco. Inclusive, eu e o Ícaro conversamos bastante sobre isso. Ó. O goleiro é tão jogador quanto o atacante do futebol. Eu e o Ícaro estávamos conversando sobre essa analogia e eu achei interessante a analogia com relação ao futebol. Eu acho que o mestre, ele não seria o goleiro, sabe? No caso, ele seria... A gente chegou à conclusão, né? Eu e o Iba falando. A gente chegou à conclusão que o mestre é o técnico. Por quê? Ele realmente vai lá levantar a taça, ele também ganhou a Libertadores, mas ele não entrou em campo. O goleiro e o atacante são funções. Então, são todos os jogadores. A gente tem o centroavante, o atacante, o goleiro, o reserva. A gente tem funções. O futebol tá mais próximo ao grupo, que tem o arqueiro, que tem o mago, que tem o cara que consegue rolar perícias de comunicação, outro de perícias de força. Então cada um ali tem uma função estratégica dentro do campo. E o mestre, ele é o técnico, né? Ele olha o geral e ele vai traçando as melhores alternativas. Eu acho que esse é o único ponto, de fato, que eu discordo um pouco do Saddam. Mas uma coisa interessante aqui é que ele fala, se o mestre ele tiver que resolver picuinha, se ele tem que resolver... Ele fala sobre aquelas funções que eu coloco como funções sociais do mestre. Ele coloca que isso não acontece. Eu vou dizer que, de fato, eu concordo com você, mas eu acho um pouco utópico, sabe? Eu não sei se você, Saddam, é o narrador ou se você é o jogador, mas de fato, eu tive um grupo que eu não precisava fazer essas coisas. É um grupo extremamente entrosado, onde não precisava marcar, sabe? Não precisava resolver picuinha. De fato, isso é meio social, sabe? É uma coisa que você espera que não precise ser feito. E vai ser frustrante mesmo o mestre ficar tentando marcar as datas e não conseguir, ou cair nele o peso. Mas o que você fala sobre como seria o mestre ideal, a mesa de RPG ideal, né? Onde ninguém precisa delegar funções, não precisa acontecer essa intromissão do mestre como uma autoridade. Eu acho que é meio utópico. Por quê? Porque os jogadores eles têm muito essa visão que a gente vai retomar do outro vídeo, do escudo invisível entre o mestre e os jogadores. É uma preocupação de não trair a história que o mestre está contando. Às vezes, quando o jogador recorre ao mestre para solucionar uma picuinha, se hoje vai ter refrigerante ou vai ser suco natural, na verdade, ele não quer que o mestre se frustre. Pode ser que fique sobrecarregado e realmente aconteça isso, mas é um respeito à mesa do cara. É meio que isso vem embutido, sabe? A gente quer desconstruir que não precise ter delegação de função. A gente busca isso, de fato. Esse escudo invisível tem que ser quebrado. E não pode ter muros entre um jogador e outro, que no caso é o mestre. Eu acho isso. Então, concordo sim com você que é frustrante, é pesado, mas acho que é uma questão social. É algo que já está embutido na função do mestre e que a gente está tentando desconstruir aqui, por exemplo. Eu espero muito que a sua mesa já esteja nesse nível. A gente tem um grupo de Power Ranger no Dados e Contracapas, aonde a líder de marcar as datas é Vi, sabe? Ela é a jogadora, ela sempre puxa a gente, joga pra cima e fala: vamos marcar o jogo! Isso é normal, sabe? É dela, é intuitivo. Ela faz isso não porque foi delegado, porque intuitivo é dela marcar. Eu achei muito legal esse comentário justamente por isso. Porque ele fala, discorda um pouco, mas eu concordo extremamente com ele. Eu concordo com ele em todos os pontos, menos a questão dos jogadores, mas eu entendi o negócio da analogia dele. Porque é uma utopia que a gente realmente está tentando transformar em realidade. Esses foram os comentários que eu separei, que eu queria dar uma comentada. Nossos comentários que eu separei pra dar uma comentada. Péssimo, né? Mas, meus queridos,
Vamos falar então do meu método de organização.